Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas, estou de volta com mais um ClimaCast, agora no formato mensal, onde nós trazemos as atualizações mais recentes dos modelos de projeção climática para chuva, temperatura e para o fenômeno El Niño Oscilação Sul. Dando início à nossa análise, antes de falarmos das projeções climáticas, dos modelos, eu quis trazer aqui a atualização da previsão do tempo para vocês, uma vez que os próximos dias vão ser marcados por algumas precipitações mais intensas no estado do Rio Grande do Sul e acredito que vale o alerta. Bom, começando com a previsão para as próximas 24 horas, nós temos aqui, a gente consegue observar aqui no mapa, né, que nós temos um volume significativo de chuva já passando pelo estado, que já deve ter começado hoje, mas que vai se concentrar nas próximas 24 horas na porção norte do estado, onde as chuvas podem ultrapassar a casa dos 20, 30, 40 milímetros, enquanto que o centro-sul tende a ter volumes ou pouco significativos ou uma condição estável, sem nenhuma previsão de chuva. Esse cenário começa a mudar a partir do dia 27. Eu não trouxe a previsão do dia 26 aqui, até porque o tempo estava bastante estável, né? Então, como não é nossa prioridade aqui a previsão do tempo, achei melhor pular do dia 26. Mas no dia 27 a gente começa a ver uma outra movimentação de uma outra frente vindo aqui da Argentina, do Uruguai, que começa a trazer volumes agora mais significativos para o extremo sul do estado, também nessa mesma escala, né, de chuvas acima de 20, 30, 40 milímetros. Essas chuvas podem chegar até a região central numa menor intensidade e o cenário se inverte. A gente tem agora a região centro-norte do estado, um cenário de maior estabilidade durante o dia 27. Mas no dia 28, a gente tem uma intensificação dessa frente fria, principalmente aqui na porção sul do estado. Nós temos chuvas que podem ultrapassar a casa dos 70, 80, 90 milímetros. Então, vale a atenção que a expectativa é de chuvas intensas e extremas, mas todo o estado do Rio Grande do Sul tem previsão de chuva significativa, ou seja, chuvas acima de 10, 15, 20 milímetros ocorrendo, com exceção aqui do noroeste do estado, onde esses volumes podem ser menores, mas ainda assim a previsão. Então, essa é a previsão para segunda-feira, a expectativa de uma segunda-feira chuvosa, e na segunda aí eu volto com a atualização semanal para a gente ver se essa frente se estende e quais os possíveis impactos disso na temperatura no estado do Rio Grande do Sul. Para além da análise da previsão do tempo, como vocês já sabem, eu também gosto de trazer como que estão as condições atuais de balanço hídrico, para nós entendermos como que, né, essa formação, né, das frentes frias vem impactando as condições de armazenamento de água no solo. Então, quando nós olhamos no mapa aqui da esquerda, nós vemos que agora, no dia 23/7, a nossa atualização mais recente, nós temos aí condições muito boas de níveis de armazenamento de água no solo, ou seja, a água disponível, né, para a cultura se desenvolver está entre grande parte do estado com níveis acima de 80%, e as regiões indicadas em verde indicam que esses níveis de armazenamento estão entre 60% e 80%, que são condições de favoráveis a muito favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Ao longo dos próximos 30 dias, né, eu deixo a previsão do tempo rolar, e aí eu calculei como que estaria, se a previsão se confirmar, o balanço hídrico no dia 23 de agosto. E no dia 23 de agosto nós vemos que grande parte do estado permanece nessas condições de favoráveis a muito favoráveis, ou seja, acima de 60% de água disponível, com exceção do extremo noroeste, onde esses níveis podem cair um pouco de 40% a 60%, mas ainda é uma condição razoável. Então, a gente vê que os níveis de armazenamento ficam bons, né? Claro que nós precisamos entender se isso vem com chuvas muito excessivas, se isso está gerando uma umidade muito maior do que o esperado, sendo que o estado do Rio Grande do Sul já é uma região onde nós esperamos chuvas constantes, né? E fica atenção ali para desenvolvimento de pragas, doenças nessas condições mais úmidas, né? Então, esse é o alerta que por enquanto, né, claro que isso não significa que as chuvas vão se comportar dentro da normalidade, como nós vamos ver nas projeções, mas por enquanto nós não vemos uma queda no déficit hídrico tão significativa nos dados de previsão, mas claro que isso sempre pode mudar, por isso que a gente está sempre reforçando essas informações na atualização do ClimaCast semanal e também no aplicativo da Smartscope, vocês conseguem acessar a previsão do tempo diária. Bom, partindo agora para a gente falar dos fenômenos, né, e das projeções, agora olhar para frente, vamos começar falando aqui do El Niño Oscilação Sul, um fenômeno que nós monitoramos com muito afinco aqui no ClimaCast, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul é uma região que sofre muito intensamente, tanto com a fase positiva, que é o El Niño, quanto com a fase negativa, que é a Laninha desse fenômeno, porque ambos geram impactos, principalmente na chuva e na temperatura no estado. Então, nós estamos ainda dentro de um cenário de neutralidade,
tá? Nós caminhamos aí para essa neutralidade desde o meio do ano passado. A gente tem o consolidado da anomalia da temperatura da superfície do mar aqui de abril, maio e junho em menos 0,1, o que, apesar de ter essa condição negativa, não está num limiar para a ocorrência de laninha. A gente sabe que para ocorrer a laninha isso precisa estar menor, né, igual ou menor que menos meio grau Celsius por 5 trimestres móveis seguidos. Então, por enquanto, permanecemos numa condição de neutralidade. Claro que essa temperatura, né, ela oscila ao longo dos dias, não é constante que ela fica, então ela não muda de tempos em tempos. Todo dia se há uma medição no Oceano Pacífico Equatorial, que é aqui onde eu estou indicando com o mouse, e a gente pode ver que essas temperaturas aumentam e caem. O que importa para nós é o consolidado. O que nós temos observado recentemente é que essas temperaturas começaram a cair com um pouco mais de intensidade, agora na segunda quinzena do mês de julho. Então, se a gente for olhar aqui as medições diárias, né, a gente vê que julho estava muito próximo aqui do zero, sendo zero a média, e essa segunda quinzena, essas temperaturas despencaram, o que é representado aqui por uma porção maior de águas mais frias. Isso já era previsto, não quer dizer que já estamos numa condição de laninha, mas acende um alerta, porque os modelos nos trazem essa projeção de possível queda da temperatura da superfície do mar. Aqui nós temos modelos que divergem um pouco, apesar de os dois, né, tanto o modelo aqui da esquerda, que é o modelo americano, quanto o modelo europeu, apontarem para essa curva que começa um pouco mais dentro da média e depois cai, né, a gente vê que o modelo americano tem uma queda mais acentuada e indica a possibilidade de ocorrência de laninha aqui durante os meses de setembro, outubro, novembro, mas a gente vê que isso não se consolida por tempo suficiente, né? Quando a gente fala de laninha, a gente fala de no mínimo 5 trimestres móveis, e isso aqui a gente está vendo 3 meses. Então tem uma queda um pouco acentuada aqui no modelo americano. Essa queda não é tão acentuada aqui no modelo europeu, a gente vê alguns modelos indicando possibilidade de laninha, mas a grande maioria ainda apresenta um cenário de neutralidade, ainda que uma neutralidade negativa, mas isso nos coloca, como eu falei, em alerta para acompanhar como que vão ficar os próximos meses, porque a primavera, principalmente, é muito crucial para nós em relação a esse fenômeno. Então, se essas águas continuarem se resfriando e os modelos forem se adaptando, a gente pode ter um cenário de laninha. Não quer dizer que está previsto e consolidado e é uma afirmação que nós vamos ter uma laninha, mas em termos de probabilidade, nós temos mais probabilidade de sair de uma neutralidade e caminhar para uma laninha do que de sair para uma neutralidade e caminhar para um El Niño. A probabilidade de El Niño é muito baixa, agora está entre aqui continuarmos ao longo do restante do ano numa condição neutra ou entrar numa laninha aparentemente aí fraca e curta, tá? Então agora isso vai exigir que a gente continue acompanhando esses modelos. Agora falando um pouquinho das projeções mensais em relação à chuva, aqui trazendo dois modelos, né? O modelo do Copernicus SMWF, que é o modelo europeu, e o modelo NMME, que é o do NOAA, que é o modelo americano. Nós observamos aqui para o estado do Rio Grande do Sul que ambos os modelos indicam probabilidade do trimestre agosto, setembro, outubro ficar com chuvas abaixo do normal. Numa escala pequena, a gente está falando aí de um desvio de menos 10 a menos 50 milímetros em relação à média, tá? Isso vale, é muito semelhante aqui para a análise do NOAA, que também indica predominantemente as áreas do estado podendo ficar abaixo do normal, apesar da escala ser aqui em milímetros por dia, por isso que indica aqui 0,25 a 0,5 milímetros por dia, e algumas regiões aqui no modelo do NOAA ainda podem ficar dentro do normal, como é o caso da região oeste do estado do Rio Grande do Sul e o extremo nordeste. Mas, de forma geral, os modelos convergem nesse prognóstico de chuvas levemente abaixo do normal durante esse trimestre, agosto, setembro, outubro. E quando nós falamos das temperaturas, as temperaturas para o trimestre agosto, setembro e outubro, também há um consenso entre os modelos dessas temperaturas ficarem acima do normal, até com uma intensidade um pouco maior aqui no centro-sul, aqui também no modelo do NOAA também aparece uma intensidade maior no sul, também toda a faixa oeste do estado, a gente pode ter aí temperaturas de 0,5 a 1 grau acima da média, e aqui a gente vê essa mesma intensidade sendo representada no modelo do SMWF de 0,5 a 1 grau acima da média. Então, chuvas podem ficar abaixo do normal. Claro que quando a gente está falando de prognósticos climáticos, a gente não consegue saber
quando que essa chuva vai se comportar, é o consolidado total, então que mês vai chover mais, que mês vai chover menos, isso a gente vai acompanhando na previsão do tempo, mas no consolidado trimestral, a tendência é a gente ter um trimestre aí de chuvas levemente abaixo do normal e temperaturas acima, como esperado também, né? Tirando esses meses, principalmente junho, que foi um mês que foi marcado por temperaturas abaixo da média, julho mais dentro da normalidade. Agora a expectativa é que essas temperaturas voltem a se elevar e se comportarem com um padrão acima da média. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção. No mês que vem eu estou de volta com mais novidades em relação aos modelos e mais atualizações. Até lá!